como eu falei agora há pouco, a gente hoje vai dar uma olhadinha em 2 sites de cursos completos. Esses 2 sites são gratuitos e eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem utilizar os recursos que eles oferecem. E aí a dica é que vocês assistam os vídeos sobre as dicas dos exercícios para que você possa utilizar eles da melhor maneira possível. O primeiro site que eu quero falar é o BBC Learning English. Esse daqui é o site da BBC, da Inglaterra, e ele é muito legal porque ele tem um curso completo. Você pode ver aqui que a gente está falando de courses, features, grammar, vocabulary e tudo mais. Então, se você abrir aqui a parte dos cursos, você vai ver alguns dos recursos, English My Way, que é para o básico, aí o Lower, Intermediate, Upper, Towards, Advanced, e English You Need, algumas coisas a mais para você. Então aqui, vamos supor, eu vou abrir o intermediário para você dar uma olhada, o Intermediate, e você tem aqui a primeira unidade. Todas as unidades, elas têm 5 sessões, certo? E algumas sessões são com vídeos, outras são com áudio, algumas são com textos, algumas são de vocabulário, outras são de gramática. E você pode observar aqui que mostra o número de atividades. Então eu vou mostrar para você aqui o Session 1, que é sobre aqui pop-ups, present simple, continuous imperfect. E aí a gente tem uma descrição aqui em cima, e aqui essa barra azul mostra o número de atividades, que eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. Então aqui tem Activity 1, 6-minute vocabulary. Então aqui a gente vai estar vendo vocabulário, certo? Com uma introdução aqui, o vocabulário que você vai utilizar aqui na direita, o Session Vocabulary. Aqui tem um vídeo, certo? Se você quiser assistir e ler ao mesmo tempo, você tem um transcript aqui embaixo, né, da conversa. Senão, eu aconselho sempre a deixar escondido nas 2 primeiras vezes. E às vezes você tem um exercício aqui embaixo, outras vezes não. Então, esse daqui é o primeiro resumo. Se você olhar aqui nesse lado aqui, tem Sessions in this unit, você vai ter as outras sessões todas. E olha que legal. Para esse nível, que é o Intermediate, você tem aqui o curso. São 30 lições. Cada um dos níveis aqui em cima tem 30 lições. E você pode esconder ou deixar à mostra o Unit Selector, que é o seletor de unidade, certo? Então aqui, como eu estou mostrando para vocês, essa é a estrutura básica de todo o site quando a gente está vendo as unidades e as sessões. São todas do mesmo jeito. Só varia a quantidade de atividades, o assunto, obviamente. Então, se você for fazendo esse exercício, você vai ver que você tem uma riqueza muito grande, tanto de técnicas diferentes para explicar a gramática, quanto para ver o vocabulário. Enfim, é um site muito rico. E antes de continuar mostrando alguns outros recursos, eu vou te mostrar como que dentro de uma mesma unidade, além das sessões, você tem aqui Vocabulary Reference, como abriu agora, que fala só sobre o vocabulário da unidade de cada sessão, e o Grammar Reference, que é o assunto gramatical aqui, né? Present Simple, Continuous, etc. Agora, é importante saber esses nomes? Eu considero que sim, porque por mais que você não precise dominar esses nomes, fica mais fácil quando você comete algum erro e a pessoa comentar esse termo mais técnico, você saber qual é o tipo de erro que você está cometendo, do que simplesmente ficar perdido, certo? Bem, aqui a gente viu isso. Aqui embaixo a gente vai ver o Practice, né, que aqui está com S porque é britânico. Volta aqui para as sessões, eu já vou te mostrar um exercício, certo? Então você escolhe primeiro o nível que você vai estudar e depois você escolhe a sessão. Você pode ir na sequência ou não, depende muito do que você quer treinar ou do calendário que você criou ou fizeram para você estudar, certo? Deixa eu abrir aqui a sessão 2, porque eu acho que aqui a gente vai ter um exemplo dos exercícios. De novo, ó, 3 atividades, aqui as barras. Aqui é a explicação gramatical, nesse caso é um texto, tá aqui ó, o read, as explicações aqui embaixo, o resumo, e aqui embaixo a gente tem quiz, certo? O quiz ele tem vários tipos diferentes. Ele pode ser um como esse, de escolher a resposta correta, tem alguns em que você arrasta a palavra de opção
para um espaço, ou que você coloque em ordem as palavras. Então você dá uma testadinha, porque cada tipo de exercício diferente tem uma maneira diferente de você resolver. Tem alguns de match the column, então você vai poder explorar tudo isso. Você escolhe um aqui, checa, opa, nesse caso aqui, por exemplo, está errado, certo? Eu nem li o que está escrito, tá, gente? Estou só mostrando para você o exemplo mesmo. Se tiver certo, ele vai ficar verdinho aqui, vai dar um elogio e vai dar uma explicação. Nem sempre tem essa explicação quando está certo, mas normalmente tem. Então aqui é para você ver o tipo de exercício, como que funciona, certo? E eu quero mostrar aqui essa parte do Grammar, que é muito bacana. Você tem o 6-Minute Grammar, que no caso é um programa de rádio, onde eles falam sobre alguns pontos gramaticais. A interação é muito legal, é um programa de rádio verdadeiro da BBC de Londres, que vai ao ar pelo rádio deles, e que aqui eles gravam vídeo, né, dos radialistas falando sobre esses pontos. E é muito legal, porque você tem a opção de aumentar o seu contato com a gramática aqui. O que é mais legal que eu gosto aqui é essa Grammar Reference, que você vai ver aqui, tem o Basic, Intermediate, Upper Intermediate e Toward Advanced. Vou abrir o Intermediate mais uma vez. E aqui você tem a sequência dos pontos gramaticais. Então isso significa que você pode escolher o que você vai trabalhar de acordo se você precisa reforçar, corrigir ou aprender algum ponto. Então, pegando aqui, ó, Third Conditional, ele vai abrir a unidade para você, que é aquela mesma unidade que eu mostrei agora há pouco. Nesse caso, ele vai direto para o Grammar Reference aqui. E aí é só você abrir Sessions para você praticar as unidades e os exercícios que ele proporciona para você, certo? Mais uma vez aqui a gente tem as sessões. Se você clicar, você vai para a unidade para fazer os exercícios, certo? Ó, tá aqui também é de leitura esse. Aqui embaixo também tem o quiz, certo? E além desse grammar aqui, a gente também tem o vocabulary, que tem 6-Minute Vocabulary, certo? E que é o mesmo esquema, também é um programa de rádio. Você também pode treinar pronunciation, certo? Tem dicas de pronúncia aqui, normalmente é em vídeo, onde eles vão ensinando para você. Quero lembrar que esse site aqui ele é britânico, então a pronúncia vai ser britânica, certo? Que é diferente da pronúncia americana. Aqui tem um site de notícias, certo? Que eu vou mostrar mais para frente como que você pode usar o BBC News também para aprender. Business, que para quem precisa é uma parte interessante, né? Você estudar. Aqui não está indo, aqui agora não foi. Ah, sim, que é o English at Work, que está aqui, certo? Então ele tem só para Intermediate, nesse caso, e aí ele tem uma linguagem mais adequada para trabalho, tá vendo? English at Work e tudo. É um formato de desenho, então para alguns pode não ser muito interessante, mas o assunto é muito bacana, ok? Então, gente, esse daqui é o site da BBC, tem para professores, para criança, os testes. Ele também tem uma coisa que eu acho bacana, que é o Game Show. Vamos ver se eu consigo abrir um aqui. Que esse Game Show, não é por aqui não. Deixa eu ver. Vou colocar aqui Relative Clauses, que ele vai dar a opção do Game Show, certo? Que aí você vai ver um pouquinho do humor britânico, certo? Que é uma parte aqui das lições que transforma as regras gramaticais num talk show, num programa de perguntas e respostas, certo? E aí ele vai mostrando ao mesmo tempo que as pessoas vão interagindo, vão dando as respostas, vai explicando a regra gramatical para você, certo? Como eu falei, ele tem um tipo de humor bem típico, certo? Olha só, aqui The Grammar Game Show, né? Então a gente está vendo que esse é o formato. Então olha só aqui, como eu falei, vocês estão vendo, tem a parte de explicações aqui, certo? Então você consegue ter uma vasta opção de exercícios que pode ajudar muito você na hora de você aprender nessa quarentena em casa, ou mesmo depois, certo?
E o outro site que eu quero falar também é o British Council, que também é britânico. Ele também tem uns cursos online aqui que você pode se inscrever, certo? Com um tutor também de lá, você pode acionar isso. Tem as habilidades, né? Listening, reading, writing, speaking, gramática, vocabulário. Mas eu quero falar especialmente para quem quer fazer um teste, que é o IELTS, um teste de proficiência, que ele tem cursos para entender como é que funciona, a preparação e tudo mais. É um curso para um teste bem importante para quem quer ir para fora. E a parte que eu acho mais interessante é o Business English, que ele tem um Business Magazine, que são artigos escritos. Então você vai ler a respeito de alguma coisa, você pode escolher o assunto, por exemplo aqui, Job Interviews. E eles também têm um formato parecido com entre todas as unidades. Você tem um assunto, em seguida você tem uma preparação, você clica aqui nesse maisinho, vai abrir, onde você tem o vocabulário que você vai utilizar. Em seguida, aqui embaixo você preenche, né? Nesse caso aqui você clica e você, ao clicar aqui, você clica aqui de novo e vem a opção. E depois você checa quais são as opções aqui no Finish. E se você errou, ele tem Show Answers, né? Que você pode, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, Finish. Ele só não é muito amigável nesse sobe e desce, mas o conteúdo dele é muito bom. Então você vem aqui embaixo e você vai, ó, Show Answers. E aí ele coloca tudo no lugar. Então você nunca deixa de aprender. E aí, se você descer mais um pouquinho, você vai ter as questões, o texto, normalmente nessa parte, e as tarefas, né? Os exercícios para você fazer. Nesse caso aqui é True ou False. Um outro exercício que é o Task 2. Nesse caso é igual, você clica aqui e clica ali embaixo. Você pode fazer o download. Você tem um worksheet, né? Que é a parte escrita com a explicação, com atividades, olha só. Então você tem aqui tudo o que você pode exercitar ainda mais, certo? Para treinar bastante. E depois você tem as respostas para você checar. Então ele é um site muito completo também, porém diferente do BBC. E além aqui, deixa eu voltar aqui em cima. Além do magazine tem o podcasts, que eu utilizo bastante com os meus clientes, que são podcasts sobre assuntos, né? Line Management, Change Management, Public Relations. Então você pode escolher o assunto. Vamos pegar aqui Managing Conflict, onde você tem também o Preparation, mesmo esquema de preparação de vocabulário, como eu expliquei agora há pouco. E aí você tem o áudio, você tem o transcript do que foi conversado, e aí as tarefas, Task 1, Task 2, mesma coisa. E aí você tem um nível aqui embaixo requerido para fazer esse exercício. Além do nome conhecido que todo mundo utiliza, tem aqui a classificação, você está vendo aqui, ó, esse B2 é a classificação do CEF, Common European Framework, né, de referência de linguagem, que é universal. Tem preparação para e-mails, e aqui tem uma historinha do You're Hired, que também é uma sequência, né, de vídeos, ó, episódio 1, 2, 3, que para quem gosta desse tipo de atividade com diálogo prático, é muito válido. Então, você que viu a BBC Learning English, viu o British Council, certo? Que são dois sites completos que você pode estudar. É claro que existem outros, mas esses dois eu acho, na minha opinião, são os dois melhores que você pode usar para estudar sozinho, estudar em casa. Dá uma olhadinha de novo, como eu falei, nos vídeos que eu já postei sobre como fazer os exercícios de speaking, de listening, pronunciation e tudo mais, e aplica nesses sites. Você vai ver que funciona muito bem e que você tem muito a aprender. Você consegue extrair muito conteúdo útil desses dois sites. Diz pra mim aqui embaixo o que você achou, comenta, faz as suas perguntas, eu faço questão de responder cada um. E eu espero que você tenha gostado e veja o próximo vídeo que vai falar também de outros sites de aprendizagem. Um abraço, até lá!